assim, qual outras pessoas que estão envolvidas nesse marco histórico de Israel? Qual é o marco histórico? Abra sua Bíblia em Esdras. Esdras e Neemias são as pessoas, são os personagens que estão envolvidos com Ageu e Zacarias. Ok? Vamos lá para Esdras. Aqui em Esdras você tem aí a palavra de Ageu e você tem a palavra também do profeta Zacarias, né, falando com o povo. Então, no livro de Esdras, você tem lá no primeiro versículo, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino. Aqui começa o Império Persa sobre Israel, acaba o Império Babilônico e começa o Império Persa. 538 aqui. A palavra vem em 536. Então a gente olha para isso, né? Aí tem a palavra de 520, né? A palavra para o rei Dário. A gente percebe assim, um lapso de tempo muito grande. É um lapso de tempo muito grande entre o rei Dário e o rei Ciro. Sendo que quando ele tomou posse, o rei Ciro falou assim: pegue vocês e agora volta para Jerusalém, porque Deus, o Deus de vocês, esse Deus Criador, me fez o voto, né, ele fez um voto diante de Deus, que ele seria responsável de levar o povo de volta e reconstruir o templo. Ele tem a ciência, o rei Ciro tem a ciência de que Deus levantou ele para destruir Babilônia, mas para levar o povo de volta e reconstruir o templo. Ele deu essa missão para o povo. Deu os recursos para ele para isso. E editou um decreto. Ninguém podia revogar. Poxa vida. 70 anos de cativeiro. O povo olhava para Jerusalém, olhava para o templo e morria de saudade do templo. Morria de saudade de Deus. Morria de saudade das coisas do Senhor. Agora eles voltaram. Eles estão agora na terra dos seus pais. Eles estão agora em Jerusalém. Agora eles estão diante do templo que está em ruínas. 16 anos é um longo tempo, né? Acho que poderia reconstruir rapidamente aquilo lá. Com empenho e com vontade, eles levantariam aquele templo muito mais fácil, muito mais rápido. 16 anos de lapso. 16 anos que o templo ficou jogado às traças. Aí Deus levanta Esdras. Deus levanta Ageu. Então agora, voltando para Ageu, vamos voltar para Ageu. Olha só, as 4 mensagens são bem definidas e a gente começa a pensar sobre essa mensagem dele. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Zorobabel, queridos, ele é neto de Joaquim, aquele que foi levado, como o rei de Israel, foi levado para a Babilônia, e ele então foi libertado, ele foi, né, guardado por Deus, e aí então ele tem filho. E esse filho tem outro filho. Para a gente perceber o tanto que foi esse cativeiro. O filho casou-se, teve um filho, e esse filho está grande. E esse filho foi nomeado governador de Jerusalém. Por quê? Porque ele segue a linhagem de Davi. Ele é bisneto de Davi. Ele ainda está dentro da linhagem davídica. Essa linhagem que Deus está preservando, porque dessa linhagem vem o Messias. Então, Zorobabel é o último rei de Jerusalém, que volta para a terra e vai terminar o governo dele. Depois vai vir o Império Grego, depois vai vir o Império Romano, já não tem mais essa linhagem sendo preservada. Mas ele é o último da linhagem de Davi que ocupou o trono em Jerusalém. Ainda que fosse um governador. Tá? Então assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
E pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para salvar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre toda a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de mãos. Lembrando, qual que é a sombra que tem nesse texto? A sombra de Deuteronômio. A sombra de Moisés. Se vocês me obedecem, eu os abençoarei. Se vocês me abandonarem, eu também os abandonarei. A sombra de Deuteronômio está sobre eles. O discurso do profeta traz esse bojo para nós entendermos que aquele que anda com Deus, Deus abençoaria. Aquele que despreza Deus, também Deus desprezaria. A questão é, a gente já conversou sobre isso, muitas pessoas querem buscar Deus, muitas pessoas querem amar Deus, muitas pessoas querem agradar a Deus com desejos de prosperidade. Não é o caso aqui. Não era esse pensamento que eles têm. O fato de Deus revelar isso é somente assim, se vocês me amarem, eu os amarei. Mas as pessoas amavam a Deus não buscando essa prosperidade. A prosperidade era a consequência natural da convivência e do convívio deles com Deus, com a sua vida de amizade com Deus, de companheirismo com Deus. Não por interesse materiais. Tem muito crente que querem seguir a Deus, mas pensando nos bens terrenos. No meu bairro lá no Três Vendas, com Lindóia, essa semana, passou o carro do som. Pá! Amanhã, o profeta de Florianópolis, poderoso, ungido por Deus, vai abençoar suas vidas. E com a mão cheia de poder sobre a Deus, só escutando. Vai pegar fogo o negócio lá. Aí passei antes, né? Eu saí do Renault dos Jovens, passei lá, porque passa na avenida a igreja, passei na avenida, estava borrado de gente, estava borradinha a gente sendo pelo ladrão. Aí você olha aquilo ali e fala assim, quanta gente interesseira. Quanta gente interesseira. Vindo à igreja presbiteriana para louvar e adorar a Deus com cântico e louvor ao Senhor. Sobra lugar na igreja. Infelizmente, as motivações de muitos cristãos estão muito mais ligadas aos bens da terra que aos bens do céu. Infelizmente. Infelizmente, nós cristãos somos muito materialistas. Estamos muito mais preocupados com a nossa conveniência aqui na terra que pensar nas coisas do céu. 16 anos se passaram. 16 anos. Quando você lê o livro de Esdras, eles vão com aquela força, eles vão com aquele empenho, eles vão para Jerusalém e começam a reconstruir. Aquela correria toda, levantando. De repente vem Senaqueribe. Para esse negócio aí. Vem Tobias e fala assim, pode parar o negócio aí. Senaqueribe não, né? Senaqueribe é o soldado. Falei assim, pode parar. Tobias e a turminha dele falaram assim, pode parar. Quem mandou vocês fazerem isso aqui? Manda a carta para o rei Dário. Os caras estão reconstruindo o templo? Os caras estão reconstruindo a muralha? Esse povo é um perigo? Esse povo é um perigo? Você está fazendo o quê? Está levantando o inimigo contra você? E o povo breca. Para tudo. Deus fala assim, continua.
Eles, não, os caras estão falando para a gente, proibido a gente de construir. E fica aquela coisa, o povo se esfriou, acabou aquele ânimo, aquele ímpeto, e a coisa foi cozinhando o galo. Foi cozinhando o galo. Cozinhou tanto que desmanchou. 16 anos. 16 anos. Cozinhando o galo. Aí Deus levanta Ageu. Mas por quê? Só por causa que pessoas se levantaram contra eles como oposição? A oposição foi suficiente para fazer com que aquele povo se desmotivasse e deixasse de reconstruir o templo, que tanto eles diziam que amavam? Tanto se queriam viver com Deus? Tanto como eles queriam com Deus, a casa de Deus abandonada? Será que isso foi suficiente? A gente passou há pouco tempo a pandemia. 2 anos de pandemia. Uma loucura, né? Uma loucura. As igrejas vazias. Né? E cultos online. Se eu perguntar para você, quantas pessoas deixaram de vir à igreja depois da pandemia? Você vai falar assim, um monte. Mas será que foi a pandemia que afastou eles da igreja? Foi alguma coisa que foi conveniente. Então, a oposição de Tobias e a sua turma foi um pretexto. Foi apenas um pretexto. Que eles usaram para dizer assim, vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar das nossas propriedades. Vamos cuidar da nossa plantação. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos dar rumo às nossas coisas aqui na terra. E as pessoas começaram a olhar para si e começaram novamente a buscar somente os interesses deles, deixando as coisas de Deus de lado. Só foi deixando as coisas de lado. Mas eu tenho que trabalhar. Mas não, hoje domingo, hoje é dia de ganhar dinheiro. Amanhã, ontem, hoje é dia de ganhar dinheiro. No culto, o culto precisa. Eu vou à noite, compensa. Acordar 6 da manhã para ler a Bíblia, misericórdia. Aí eu leio na hora de dormir. Cheguei tão cansado. Estou acabado. Não aguento nada, vou dormir. Pof. Amanhã eu faço isso. Você acorda cansado. Estou uma canseira, não dormi nada à noite. E assim a coisa vai andando. E assim a coisa vai andando. E assim a coisa vai andando. E a vida espiritual cada dia mais entrando no lapso nosso de relaxamento. Relaxamento no sentido assim, de nós abrir mão e deixar as coisas de Deus do lado. A gente vai deixando as coisas de Deus assim. É muito fácil trocar Deus, não é? É muito fácil trocar Deus. É muito fácil a gente eleger deuses no nosso coração. É muito fácil. É muito fácil trocarmos Deus pelas coisas deste mundo. É muito fácil, irmão. É muito fácil a gente trocar pela nossa família, pelos amigos. É muito fácil trocar pelos prazeres. É muito fácil trocar por dinheiro. É muito fácil. Por que é muito fácil? Por que é muito fácil, Vini? Acho que é mais. É mais que isso. É mais grave 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 que isso. Mais grave que isso. Quase isso. A quem? Esse é o ponto. Se você está trocando Deus por outras coisas, Deus não vale nada para você. Se você está substituindo Deus por alguma coisa, Deus tem menos valor que isso. Concorda, irmão? Se Deus é importante, não é nada mais importante que Ele. Mas se você trocou Ele por alguma coisa, Ele é menor que isso. Porque aquilo ali é mais importante para você. Você concorda, irmão?
Se você trocar Deus por alguma coisa, Ele é menor do que isso, porque aquilo ali é mais importante para você. Porque senão você não trocaria Ele. O povo, Deus, já estamos de volta em casa mesmo? Já saiu, Deus já nos libertou do nosso inimigo? Agora eu vou cuidar da nossa coisa. Eu vou cuidar da minha terrinha, vou cuidar da minha fazendinha, vou cuidar da minha profissão, eu vou cuidar das minhas coisas. E a gente fala assim para Deus, Deus abençoa a minha vida. E Deus está sendo colocado de lado, como se fosse um menino de recado. Como se fosse um menininho assim, faz a coisa para mim. Então, amados, Ageu é uma paulada. Esse primeiro capítulo aqui, para mim, é a pior coisa que pode existir na Bíblia. A pior coisa que pode existir na Bíblia é isso aqui. Para a nossa condição pecadora, essa mensagem de Ageu, isso aqui é um terror de condenação. Isso aqui é um terror, uma acusação terrível para todos nós. Porque faz para que a gente pense qual é o valor que eu e você estamos dando para a nossa vida espiritual. Vai piorar no finalzinho, tá? Se você já está pesado, vai piorar no finalzinho. Pauleira, né? Hoje é só, hoje é para arrebentar todo mundo. Mas que chegasse ao final, nós pudéssemos nos arrepender e voltar, assim, ter uma vida vigorosa para Deus, eu vou ficar cheio de alegria e contentamento. Amados, o primeiro capítulo nos faz a gente olhar, porque quando fala a casa panelada, a gente não faz ideia que isso aqui. Panelada, no sentido do hebraico, é uma casa enfeitada. É uma casa cheia de júbilo, uma casa gloriosa. É uma casa que tem ostentação. Ou seja, as pessoas olharam para a vida deles e falaram assim, vamos lá. Porque eles estão vindo de um contexto da onde? Da onde eles estão vindo? Eles estão vindo da Babilônia. Babilônia, irmãos, vocês já ouviram aquele termo, os jardins suspensos da Babilônia? Foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Os jardins eram suspensos em 7 andares. Era uma loucura. Era uma loucura aquilo. E não era jardinzinho, não. Era quase que um parque em cima. É quase que um parque. Tão absurdo que era. Tão absurdo que era. Eles estão vindo de um contexto de ostentação. Eles estão vindo de um contexto de grandes construções. Eles estão dentro de um contexto que via coisa assim absurda. E agora estão voltando para Jerusalém. Um contexto quase que nômade. De um contexto rural. E agora eles querem transportar para Jerusalém o apogeu que eles conheceram na Babilônia. A gente mora em Pelotas. Eu costumo dizer, apesar de nós sermos uma cidade grande, a nossa mentalidade de Pelotas é a mentalidade de uma cidade rural. A gente tem uma mentalidade ainda né, coisa bem de rural, não é uma mentalidade de urbana. Se você vai em Porto Alegre, já tem uma outra visão. As pessoas não têm, eles perderam esse vínculo rural. Eles já têm uma mentalidade urbana. Se você vai para o Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Se você vai para São Paulo, é a mesma coisa. Então as pessoas perderam essa mentalidade rural. Aqui não. Apesar de nós sermos uma cidade grande, a nossa visão de vida ainda está estabelecido sobre pilares de uma vida rural. Ter amizade com o vizinho, sentar, tomar um chimarrão com um, com o outro. Uma visão bem assim. A gente dá uma arrumadinha aqui, uma arrumadinha ali, e a vida vai seguindo em frente. Lá, Jerusalém está passando por uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade. Então, eles estão agora diante de uma situação na qual eles vão investir na vida deles. Muito mais que antes. Porque tem uma pompa que eles aprenderam por 70 anos. Que eles adquirirem por 70 anos. Um contexto de vida totalmente diferente do que eles estavam acostumados. Mas que eles trouxeram para Jerusalém. Eles trouxeram para Jerusalém isso. A mentalidade de idolatria
veio junto. O menosprezo por esse Deus veio junto. Porque os deuses babilônicos aprenderam que tinha valor. Tinha pompa. E o Deus deles foi derrotado pelos deuses babilônicos. O contexto que eles têm de Deus ainda é muito tacanho. É muito tacanho. Então vem Deus. Vocês estão esperando muito e eis que vem pouco. Vocês plantam esperando uma grande produção e eis que vem pouco. Vocês recebem salário, é como que colocar no bolso furado. O dinheiro some. As coisas que você investe desaparecem como neblina. Aquilo que você espera da sua vida simplesmente é evaporado. Aí vem a constatação. Por que está acontecendo isso? Deus faz a pergunta. Por que vocês acham que está acontecendo isso? Por causa disso. Porque vocês estão me desprezando. Desprezar a casa de Deus, metaforicamente, significa que estamos desprezando Deus. A partir do momento que você não se identifica com uma comunidade da fé, a partir do momento que você não se engaja numa família da fé, você não está vivendo verdadeiramente o propósito que Deus tem para a nossa vida, que é viver em comunidade. Se a igreja cair, para você pouco importa, porque tem outra igreja ali na esquina. Se as coisas não forem tão bem aqui, não tem problema. Eu vou na outra igreja que é melhor. Tem melhor louvor, tem melhor pastor, tem melhores membros. Então a nossa visão consumidora é muito latente em nós. E nós temos cristãos consumistas. Nós temos cristãos consumistas. Eu vou para a igreja que melhor me convém. Não por causa de teologia. Alguns vêm por causa de teologia, graças a Deus. Mas alguns vêm por comodidades. Porque nós estamos aqui, né? Nossa igreja aqui é assim. Eu fui pastor missionário por 20 anos. 20 anos fui pastor missionário. Quando as pessoas chegavam na porta de casa, o fundo da minha casa é da igreja. E as pessoas olhavam aqui, não tinha escola dominical, não tinha louvor, não tinha estrutura. As pessoas perguntavam assim para mim, pastor, vocês vão comprar um terreno? Pretendemos. Vocês vão construir igreja? Pretendemos. Vai ter salão social? Pretendemos. E uma cidade disse assim, vocês vão ter cemitério? Porque na cidade que a gente morava, em Carazinho, tem o cemitério para cristão e tem cemitério dos católicos. Então tinha 2 cemitérios. Tinha 3, na verdade. Tinha o luterano, tinha do católico e tinha da prefeitura. Se você não era um bom luterano e você estava devendo na igreja luterana, com dízimos, então você não podia ser enterrado lá enquanto não acertasse a dívida sua. Se você é um bom católico, se você também tem dívida lá, porque você não paga dízimo lá na igreja católica, você também não pode ser enterrado lá. Então sobrou quem? Os devedores das igrejas. E ser enterrado no cemitério municipal era vergonhoso. Então as pessoas perguntavam para mim, pastor, a igreja vai ter cemitério? Ai, meus butiá caíram do bolso. Essa foi inusitada, essa eu não esperava. E as pessoas vão à igreja esperando uma estrutura. Se tem um bom louvor, se tem ar-condicionado, se tem som bom, se tem uma equipe de ministério infantil bom, se a igreja é estruturada, as pessoas vão porque está a visão consumista. Eu sofri isso por 20 anos. Porque as pessoas chegavam na nossa igreja, não tinha nada disso, porque estava formando. Estava nascendo isso ainda. E tem pessoas que não têm espírito pioneiro. Não tem o desejo de se engajar e abraçar a causa, e vamos vestir a camisa, e vamos lá junto. E as pessoas têm a tendência de sentar no banco e ser consumistas. Vamos lá com aquilo que me oferece. Se a igreja não me oferece aquilo que me agrada, então eu saio fora. Vou procurar o que agrada a mim. Agrada o meu senso de consumo.
Ah, se o pastor começou a pegar no pé dos outros, eu estou fora. Se começar a vir muita cobrança, então misericórdia. Vou procurar outra igreja que é mais amena, que prega mais Deus. É assim que as coisas funcionam. Ageu é um choque de realidade para todos nós. É um choque de realidade para todos nós. O que você está fazendo com a sua vida espiritual? Qual é o valor que você dá para ela? Qual é o valor que você dá para ela? Eu queria que crente fosse tão engajado com a academia. Eu não sou contra a academia. Mas eu queria que fosse tão engajado como ele é para a academia. Eu fico lá em frente de casa às vezes, de manhãzinha. Eu acordo cedo, tá? A Cleusa mandou hoje o recadinho 5h30, eu já estava acordado. Nesse verão, então, 4h30 da manhã, eu estou acordado já. Aquele solzão bem na cara, 4h30 já tem sol. Já falei, nossa, já tem sol. Já estou acordado. Aí eu fico lá na frente de casa, lá, fico lá no pátio, lá, olhando. 6 da manhã, homem, mulher, roupinha de academia, garrafinha de água. 6 da manhã. Falei, nossa, que empenho, 6 da manhã. 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã. Tem uma moça que vai lá, ela passa todo dia meio-dia. A academia dela é meio-dia. E ela volta. Eu sei todo o cronograma de todo mundo. Quando eu atraso, eu falo assim, tá atrasado os negócios aí, ó. Você atrasou a sua academia hoje, o que aconteceu? O que aconteceu? Sistematicamente, religiosamente, não falha nunca. Sol, chuva, frio, não falham. Passam lá todo dia. Pode estar caindo o mundo. Está passando lá. Misericórdia. Eu fico assim, entusiasmado. Que quando a gente quer, quando a gente dá valor para a coisa, a gente faz. Concorda, irmão? Então, nossa vida espiritual não tem valor para a gente. Porque a gente não se empenha. A gente não se empenha. Que quando nós queremos fazer, quando a gente dá valor para a coisa, não importa. Concorda? Se você dá valor, não importa. Pode cair o mundo sobre você. Você vai continuar firme. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não importasse nem decreto do rei. Ele orava. Deus é moeda de troca para a gente, irmãos. Deus é moeda de troca para a gente. Infelizmente. Não é hora de construir as suas casas apaneladas. A gente se preocupa muito com a nossa vida material. Só que você vai morrer, irmão. Nós vamos morrer. E para onde você vai? Para onde você vai? Se você não dá valor para Deus aqui, por que você quer entrar no céu dele? Por que você quer entrar na casa dele? Se você não dá valor para ele aqui, se nós não damos valor para ele aqui, o que a gente quer fazer na casa dele? Você entendeu? A gente vai passar muita vergonha diante de Deus, irmão. A gente vai passar muita vergonha diante de Deus. A gente vai chegar, igual o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, vai chegar chamuscado, cheirando a churrasco. Chega, porque Deus é fiel com a sua escolha. Porque em nós não há merecimento nenhum. Não há merecimento nenhum em nós. Chega porque Ele é fiel à escolha dEle. Ele decidiu amar você. Ele decidiu amar a mim. Não por causa dos nossos méritos. Por causa dEle. Mas aquela alegria de Deus nos receber, eu fico pensando como se fosse o pai da lição do filho pródigo. Ele vai receber a gente porque Ele é pai. Vai receber nós tudo sujo, tudo fedorento, maltrapilho,
sem nenhum brilho, a não ser a graça dele. Mas como poderia ser diferente? Como poderia ser diferente? Como poderia ser como Enoque? Os personagens começam. Enoque andava com Deus. A ponto de Deus dizer assim, vem. Vem. Enoque só passou. Saiu daqui e foi para lá. Direto. A vida dele tinha tanto prazer com Deus aqui, tinha tanta intimidade com Deus aqui, não fazia mais diferença. Não tinha mais diferença entre a terra e o céu, não tinha mais diferença. Deus falou assim, vem para cá. Quão maravilhoso seria que nós cristãos nessa terra pudéssemos expressar de fato, de verdade, a imagem de Deus em nós. Esse é o objetivo. Essa é a razão pela qual nós existimos. Sermos imagem refletida de Deus. Quando você fala assim, a glória de Deus em nós, significa que a imagem de Deus em nós está sendo completada. Está sendo refletida. Não que nós sejamos Deus, mas a imagem dele em nós reflete a glória dele. E a gente não dá valor para isso. Nós não damos valor para isso. Estamos buscando a nossa glória. Estamos buscando os nossos interesses. Fundamentando os nossos castelos. Fundamentando as nossas coisas. Diz assim ainda, versículo 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos de Deus, ao 24º dia do 6º mês. Ou seja, a primeira palavra veio no segundo ano do rei Dário, do 6º mês, no primeiro dia do mês. E essa palavra que o povo agora abraçou, quantos dias passaram? Quantos dias passaram, queridos? 19 dias. 19 dias o povo ruminando a palavra de Ageu. 19 dias ruminando a profecia de Ageu. E a gente quer uma mensagem todo santo dia. O pastor prega domingo, a gente chega em casa, liga a internet, ouvindo outros pregadores. Estamos ficando gordo. Estamos ficando entupido da palavra de Deus, de conhecimento, que traz pouco resultado para a vida. Que traz pouquíssimo resultado para a vida. Porque a gente não rumina ela. Que a gente não aplica a nós. A gente não se quebranta diante dela. A gente não deixa que ela destrua a gente. Para que Deus reconstrua a gente. Somos crentes obesos. Estamos cheios de crentes obesos. De conhecimento. Que na prática não tem nada. Que na prática não tem nada. Continua odiando o irmão. Continua fofocando do irmão. Continua não servindo a Deus. Continua renegando o dízimo. Continua fazendo muita coisa contra Deus. Não mudaram nada. Estão obesos de conhecimento. Mas sem prática. Sem prática. Fazendo complô contra as pessoas. Maquinando coisas contra os outros. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Isso é anticristão. Pessoas que mostram a natureza pecaminosa corrompida. Depravada. Que não tem transformação nenhuma, não tem fruto do Espírito nenhum nele. E as pessoas se acham que são religiosas. Espirituosas. Porque cantam. Porque sabem orar. Isso não faz de nós um bom cristão, irmão. Isso não faz de nós um bom cristão.
que faz de bom cristão é o que diz Davi lá no Salmo 51. Vamos lá para o Salmo 51 de novo, irmãos. Cleusa, será que a gente sai com o dedo aqui hoje, Cleusa? Será que sobra alguma coisa de nós hoje aqui? Ei, São Paulo, sobra alguma coisa de nós hoje aqui, São Paulo? Olha só, querido, olha só. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Não se agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O que mais? Vai no versículo 19, Cleusa. Deus se agrada do coração quebrantado, coração compungido, vida transformada, na qual a justiça dele é manifestada em nossa vida. Vida transformada. Vida piedosa. Vida cheia do Espírito. Isso é agradável ao Senhor. Tudo o resto é conversa. Tudo o resto é conversa. Uhum. Pois é. Aham. Uhum. Aham. Acorda ele. Você acha que Davi, nesse período, você sabe que o pecado de Davi durou 9 meses. 9 meses, que é a gestação do filho de Betseba. Ele peca, manda matar Urias, e casa com ela, e tem todo esse período, 9 meses. 9 meses. 9 meses de pecado, não confessado. Você acha que nesses 9 meses ele deixou de ir no templo? De ir no templo? Quer dizer, no tabernáculo? Você acha que nesses 9 meses ele deixou de buscar Deus? Você acha que nesses 9 meses ele deixou de cantar a Deus? Você acha que nesses 9 meses ele não cultivou uma vida? Não, 18 não, antes. Versículo que a gente leu agora há pouco. Deixa eu pegar aqui, me perdi aqui. Vê 17. O que ele está falando 17? Antes. Ele fala assim, os sacrifícios, o Senhor não se importa com ele. Senão eu daria todos para o Senhor. O que faz lembrar a gente? Que ele estava oferecendo sacrifícios a Deus. E Deus disse para ele, não estou recebendo nada disso. Não estou me agradando nada disso. Não estou me agradando nada do que você está fazendo. A sua vida religiosa para mim é abominável. A sua vida religiosa para mim é abominável. Porque você não se arrepende do seu pecado e você não tem fruto de justiça na sua vida. Enquanto essas duas características estiverem presentes na minha vida e na sua vida, o nosso culto a Deus é abominável.
Porque o sangue de Cristo nos purificou, nos regenerou para uma nova vida. Longe do pecado, produzindo o fruto do Espírito através de nós. Essa é uma vida que agrada a Deus. O contrário é fogo, é só festim. É só festim. É só festim. Aí por isso você vai dizer assim, como que Paulo, os apóstolos, se preocupavam tanto em ensinar a igreja para que eles caminhassem conhecendo a Jesus, para que ele se tornasse cada dia mais parecido com Jesus. Porque enquanto mais eu pareço com Jesus, mais eu estou agradando a Deus. Não tem outra forma de Deus se agradar da gente que se não for igual a Jesus. Não são pelas nossas virtudes, é pela produção do fruto do Espírito através de nós. A nossa dependência do Espírito Santo, para que Deus nos aceite na presença dEle. Não tente achar que é por causa das suas virtudes, você está com ledo engano na sua vida. Hoje com os jovens falei sobre isso. Falei sobre o bem e o mal, que são valores éticos. Você é um crente ético ou você é um crente espiritual? A sua vida cristã é baseada nos seus valores morais? Ou a sua vida tem manifestação do fruto do Espírito em você? São coisas distintas e diferentes. Tem muito crente se baseando na sua vida moral, achando que está cheio do Espírito Santo. É mentira. Não é isso. Não é isso. Você é somente um legalista. Você é somente um homem ético. Você é somente um homem moral. Não tem nada do Espírito Santo aí. Tem muito crente baseando a sua vida espiritual nos seus valores morais, nos seus valores éticos. E achando que está cheio do Espírito Santo. Não é. Não é isso. Não é isso. Né, Kevin? Falei sobre isso ontem, né? Vida cheia do Espírito é amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Tudo aquilo ali é fruto do Espírito. Que nenhum de nós pode produzir. Por nós mesmos. Ninguém pode produzir. É o fruto dele. É ele fazendo através de nós. É ele operando através de nós. O fruto dele vai fazer com que você viva uma vida agradável a Deus. Porque o Espírito Santo não vai fazer nada que seja contrário à natureza de Deus. Ele vai te conduzir em caminho de santidade, em caminho na qual a imagem de Deus vai ser refletida em você. Valores morais humanos não tem nada a ver com Deus. A sua dependência do Espírito. Não. Se você tem uma vida entregue ao Espírito Santo, ele vai te conduzir. A questão é que você faz assim. Eu usei um exemplo. Vai que isso aqui é uma pedra preciosa. Tá? É minha. Eu esqueci aqui. Fui embora. É uma pedra de muito valor. Você tem duas opções. Deixar ela aqui ou pegar para ti. Pode ser. Não, pode ser. A questão é, você tentar dar pegar isso aqui para você. Concorda? O que faz você não pegá-la? Aí é minha moral ou é o outro que você falou? Então, como que você vai agir? Como que você vai agir? Pela moral ou pelo Espírito? Mas se a moral está alinhada? Não. A moral vai dizer assim para você, é certo ou errado pegar? Você vai falar assim, não, não é certo. Então é a moral. Vida conduzida pelo Espírito é, isso aqui vai glorificar Deus ou não. Se eu pego isso aqui, eu dou para mim, você pega lá para o seu pastor, ó, você esqueceu aqui.
mas o seu intuito é que Deus seja glorificado, que Deus não seja envergonhado, a sua atitude é do Espírito. Você só anda no Espírito querendo agradar a Deus, não querendo agradar a sua lei moral. A lei moral faz a gente querer agradar o nosso senso moral, o nosso senso ético. Quando eu vivo cheio do Espírito... Uhum. Não mexe. Uhum. Mas ele esqueceu, então tu pega e leva para ele. Mas no meu íntimo eu não quero aparecer. Eu só quero que... Não sei, você está dizendo. Tô dando um exemplo. No meu íntimo eu não quero aparecer, só quero que o Senhor pegue. Normalmente, como que a gente faz? Normalmente, a gente pensa em glorificar Deus? Não. A gente defende a vida moral. Normalmente, na nossa prática normal do dia a dia, nós não temos a concepção de glorificar Deus. Todas as nossas ações é baseada na lei moral. Todas as nossas ações são baseadas na lei ética. Não porque eu quero glorificar Deus, não porque eu quero que Deus seja exaltado. Deus nunca é contrário à natureza dele. E o roubar é contra a natureza dele. Eu estou alinhado com Deus, não com a minha lei moral. Eu tenho que estar alinhado com Deus, não com a minha lei ética. Entendeu? Mas uhum. Sim. Entende? Entende? Entendeu? A questão onde você está tratando é a motivação. A motivação. A motivação é diferente. O que ele coloquei como exemplo é que glorifica a Deus a nossa atitude. Mas a minha motivação, o meu fazer, o que eu vou fazer? Para quem eu vou me satisfazer? Uhum. Faz homenagem. Até o presidente chamou o cara, o taxista, né? Amados, nossas motivações, queridos, a nossa vida está ligada à nossa vida moral. Muito pouco a gente pensa para Deus. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Ainda que você ache que você está agradando a Deus, mas a sua motivação está equivocada. A nossa motivação está equivocada. Porque às vezes está olhando a vida moral, achando que está agradando a Deus. A nossa motivação está equivocada. Que a gente está esperando de Deus assim. Pá, Vinícius. Parabéns, cara. Não é assim. Quando a gente faz para Deus, a mão esquerda não quer a recompensa da mão direita. A gente se esconde. A gente não precisa colocar no holofote que a gente faz. A gente não precisa buscar glória para nós. Nós vamos buscar glória para Deus. Quando você faz isso, motivado por Deus, o que a pessoa faz? Olha, se você esqueceu isso aqui. O que a pessoa responde para você? O que mais? Que é uma coisa muito cara, muito valor. Você perdeu uma carteira cheia de dinheiro. Eu estou te devolvendo com todo o dinheiro. Quem você vai agradecer? Não? Muitas pessoas dizem assim, graças a Deus, você achou. Normalmente as pessoas dão graças a Deus. Entende? Ageu, ele dá essa cacetada na gente. 16 anos de isolamento lá, o povo lá não está nem com Deus. Aí vem a segunda palavra, né, a terceira palavra dele. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, o 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel.
governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e o resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra. Sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda que uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Uma palavra de consolo, de ânimo para Zorobabel. Uma palavra de ânimo para o povo que estava ali desmotivado, desanimado. Aqui, né, acho que aqui dos irmãos aqui, acho que só o Paulo, não, o São Paulo também não, acho que não tem ninguém. Acho que não tem ninguém aqui na igreja. Acho que é a Michele. Acho que é a Michele. Quando você chegou nessa igreja, ela já está com essas paredes? Então, nem a Michele. Ninguém aqui sabe como começou isso aqui. Ninguém sabe o que era isso aqui. Bom você chegar a plantar a igreja, é bom por causa disso. Lá em Juilá, eu que construí a igreja. Do zero. E a pior coisa é quando você vê as paredes subindo, o terreno foi comprado, ficou 2 anos parado. 2 anos o terreno parado. Não tinha recursos. Esse texto vinha, sistematicamente esse texto vinha. Eu falava: ai, Jesus, quando será? Aí começou a vir o dinheiro. Aí a gente fez a terraplanagem, acabou o dinheiro. Ui! Depois entrou mais dinheiro. Aí a gente fez os alicerces. Acabou o dinheiro. Aí a gente começou de novo, fez o contrapiso. Aí ergueu a parede. Até aqui. Até aqui. E a gente parava e a gente orava. É porque ele fez. Depois foi construindo. Coisa mais estressante é você começar uma obra e você não saber o recurso de onde que vem e você fica esperando um milagre. Lá, deu 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio de construção. Então, assim, queridos, a pressão, o desânimo, tudo que eu olho para esse povo, eu falo assim: eu já vivi isso aqui. Eu já vivi isso aqui. Sim, sim. Então, tudo isso que... Então, tudo aquilo que o texto está falando, eu vivi. Eu experimentei. Não, essa é outra. Essa foi em Carazinho. Em Juí não tinha esse problema. Então, amado, a gente olha tudo isso e a gente vê assim, Deus animando o povo dele, Deus trazendo uma palavra de regozijo ao coração deles, e Deus trazendo esperança a eles. Deus trazendo esperança a eles. E Deus diz a Zorobabel: eu sou o dono do ouro e da prata. Aí então você se baseia aonde estava o desânimo deles. Aonde estava o desânimo deles para Deus falar isso para eles? Falta de recursos. Não havia dinheiro suficiente para pagar essa obra. Eles vão reconstruir o templo de Salomão, meu irmão. Se você for lá em Reis, você vai ver o que foi gasto lá. Se você for em Reis, você vai ver a fortuna que foi gasta, porque o próprio Davi pegou o tesouro dele e comprou tudo para o templo. Tudo que ele tinha de tesouro e comprou tudo para o templo. Deixou tudo preparado para Salomão. A gente não viu. Há livros que falam sobre isso. E era uma coisa assuntuosa. Era uma coisa assuntuosa. Coisa assim de
caiu o queixo. Caiu o queixo. Eu nunca fui na Basílica de São Pedro, lá em Roma. Mas quem vai, cai o queixo. Eu fui lá em Pernambuco, eu fui lá em Olinda. Eu vi lá os templos que tem lá. Que foi católico, depois passou para ser, depois foi calvinista, depois voltou para ser católico. E paredes que são banhadas com ouro. Você não pode tirar foto com flash porque desgasta o ouro. Você entra aqui no negócio e olha aqui no negócio e fala assim, meu Deus, o que é isso? Então, de Salomão era 500 mil vezes melhor. Eles estão reconstruindo esse templo. Esse templo. O templo de Herodes, que foi reconstruído depois disso, levou 40 anos para ser reconstruído. Herodes levou 40 anos para construir o templo de Herodes. 40 anos de obra. 40 anos. E agora estão voltando. Tendo que cuidar da vida deles. Tendo que reconstruir o templo. Tem que reestruturar a vida espiritual deles. Deus traz uma palavra de ânimo para eles. Porque estavam olhando a parte externa do templo. Aí você vai em Ageu, no final do livro, assim, Ageu, você viu isso aqui? Ageu conheceu o templo. Ageu conheceu o templo. Ele conheceu o templo de Salomão. E diz assim, Ageu, a minha glória será maior do que foi a glória com Salomão. O que aconteceu no dia da inauguração do templo lá em Jerusalém, irmãos? Salomão faz oração. O que acontece depois da oração de Salomão? A glória de Deus desceu. Desceu. Todo mundo caiu. Todo mundo foi ao chão. A glória de Deus se resplandeceu no templo. E Deus está dizendo para eles agora, a minha glória será maior nesse templo. Que templo ele está falando agora? Que templo ele está falando agora? Para onde ele está olhando? Para onde Deus está mostrando Salomão? Para Ageu. Ageu, eu estou te mostrando uma coisa muito maior, muito mais gloriosa. Para onde Deus leva ele? Aonde Deus leva ele? Hã? Ele está começando a olhar o reino messiânico. Deus mostra a Ageu o reino messiânico. Deus mostra para que ele veja a glória que será construída através de Cristo. Para a gente fechar. Para a gente fechar. Não sei se é pior ou se é melhor. Meu amado, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Rapidinho. Quem achou, lê. Rápido. Lucas 4:1. Quem foi cheio do Espírito Santo? Ok. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Misericórdia. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Todos os milagres que ele fez foi debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo. Porque ele abriu mão da sua glória como Deus. Ele foi o instrumento de Deus sendo usado aqui pelo poder do Espírito Santo. Ok? Ele abriu mão de usar o poder dele como de Deus. Mas ele foi o instrumento do Espírito Santo agindo através dele. Por isso ele diz assim, tudo que eu faço é o Pai que faz através de mim. Tudo que eu falo é o Pai que fala através de mim. Ok? Aí vem os apóstolos. Atos capítulo 2, acontece em Atos. Encheu todo mundo. Ele faz um milagre. O que ele fala nesse estado lá? Eu não tenho nem ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Levantou o aleijado.
Aquele mesmo Espírito que estava em Cristo, é o mesmo Espírito que está nos apóstolos. E agora vem Paulo dizendo aos cristãos. Lê de novo aí, Mário, para nós. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo da parte de Deus, não sois de vós mesmos? Primeiro, você não é de você mesmo. Quantos cristãos vivem a sua vida achando que ninguém tem satisfação para dar? O que aconteceu com o sacrifício de Jesus mesmo, irmão? Ele te lavou, ele te perdoou. O que Pedro fala lá? Que vocês não foram o quê? Com ouro nem prata, mas foi pelo meio do sangue precioso de Cristo. O que você foi lá mesmo? Que fala em Pedro? Hã? Você foi comprado por Deus e para Deus. Você não se pertence mais. Nunca se pertenceu. Nós nunca nos pertencemos. Nós pertencemos ao pecado. E o Senhor nos comprou para Ele, em Cristo Jesus. A sua vida, Vini, de quem que é então, Vini? O que Ele quer que você faça agora? O que mais? O que mais? Viva para Ele. Eu sei que é isso que está querendo dizer. Vai ser mais explícito. Deus nos comprou para que eu e você vivamos para Ele. Não segundo os nossos desejos. Não segundo a nossa vontade. Não segundo os nossos caprichos. Não segundo o nosso materialismo. Não segundo o nosso consumismo. Para Ele. Você é templo do Espírito Santo. Aquela glória que foi reproduzida lá no passado é a mesma glória que habita em você. Aquela mesma pessoa lá do passado é a mesma pessoa que habita em você. Mas será que nós estamos verdadeiramente nós estamos emparelhados com Ele? Será que nossos valores estão equalizados com Ele? Será que nós estamos sendo deixados ser moldados por Ele, conduzidos por Ele? Será que as nossas ações, nossas palavras estão refletindo a imagem de Deus? Será que talvez nós estamos cuidando da nossa casa panelada? Cuidando do nosso externo e deixando aquilo que é mais essencial, mais importante, prioritário de lado? Já falei outra vez, vou repetir para a gente fechar. O texto de Ageu mostra isso. A vida começa no material ou no espiritual? A Cleusa falou que no espiritual. Vocês concordam com a Cleusa? Nós refletimos o quê? O que está dentro de nós. Concorda? Nós refletimos o que está dentro de nós. Eu vi uma explicação muito louca esse dia. O cara fez a estrela de Davi, né? Os dois triângulos. Sabe que triângulo significa Deus, né? É a Trindade. A imagem de Deus é um triângulo. E 2 triângulos significa Deus absoluto. Mas ele pegou essa imagem do símbolo de Israel, ele diz assim: aquilo que acontece em cima, acontece embaixo. Aquilo que acontece desse lado, acontece desse lado. Eu falei, eita. No plano assim, aquilo que acontece no céu, acontece na terra. É reflexo um do outro. Eu falei, eita. Aí eu fico pensando para mim, aquilo que eu e você refletimos na terra externamente, é aquilo que está dentro de nós. Isso é inevitável, concorda? O que eu e você vamos manifestar na nossa vida externa é aquilo que está dentro de nós. Isso é inevitável. Não tem como você negar isso. Não tem como você esconder isso. Aquilo que te governa internamente é aquilo que você submete a viver aqui na terra.
Isso aí não tem como você negar isso. Aí então a questão é, aquilo que eu estou mostrando externamente mostra o Vanderlei carnal ou o Vanderlei espiritual? Aquilo que você mostra externamente mostra o velho homem ou o novo homem? Um homem movido pela carne ou um homem movido pelo espírito? O fruto da carne ou o fruto do espírito? É simples, irmão. É muito simples avaliar nossa vida espiritual. É muito simples. Pelo fruto conhecereis a essência. Se você está ligado a Cristo, a coisa vai. É muito simples fazer a avaliação. É muito simples. Jesus diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, amados, que o texto de Ageu possa ficar cozinhando dentro da gente. Eles lá levaram 16 dias, ruminando aquela palavra. O que aconteceu depois de 16 dias? Quebrantamento, arrependimento. Sabe quantos anos eles terminaram o templo? Depois da palavra de Ageu? 4 anos. Em 4 anos, eles reconstruíram o templo de Salomão. Sabe quantos anos Salomão levou? Mais de 15. Mais de 15. E a nossa vida pode ser reconstruída em quanto tempo? Em quanto tempo, irmão? Deus pode reconstruir a nossa vida. Diga, Patrícia. Quantos dias? Quanto tempo Deus pode reconstruir a nossa vida? Você está desmanchado, você está destruído, você está acabado. Sabe quantos dias Deus pode levantar o nosso templo? Cleusa. Só basta você arrepender. E Deus te levanta de novo. Só basta nós nos arrependermos. E Deus nos levanta de novo. Porque Ele não vai tirar o Espírito que Ele colocou em nós como garantia da nossa salvação. Graças a Deus, Antônio. Deus não vai retirar o Espírito que Ele colocou como garantia da nossa salvação. E Ele tem o poder de levantar a gente instantaneamente. Para fazer você ficar reconectado com Deus em Cristo. Para que você possa experimentar novamente a alegria da salvação. Para você voltar a viver uma vida cheia do Espírito. Para que você possa evangelizar. Falar de Deus para as pessoas. Viver a sua vida cristã. De maneira que você glorifica a Deus em todas as coisas. É instantaneamente. Eu fico absurdado com a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Porque quando Ele colocou o Espírito em mim e você, irmão, Ele nos deu a identidade de maioridade. Você não é mais criança perto dEle. Deus te deu o Espírito Santo para assim, agora eu coloquei o meu Espírito em você, para que você ande nos meus caminhos e obedeça os meus estatutos. Não tem tempo para isso. É instantâneo. Porque é o Espírito dele que faz eu e você andarmos no caminho dele. Isso não é moral, isso é espiritual. Isso não é ético, isso é o Espírito. Se você tem que andar sua vida cristã pensando que é certo e errado, você está vivendo a vida cristã eticamente e moralmente. Mas se você é conduzido pelo Espírito, você sabe que aquilo é errado. Você sabe que isso aqui é pecado. Porque Ele te conduz para isso. Ele te dá entendimento para isso. Então a gente tem consciência do que é certo e errado. Não por causa da lei moral, mas por causa do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que nós pegamos de Ageu e comemos esse livro. É só 2 capítulos, irmão. Misericórdia. Diga, Mário. Quer falar alguma coisa? Sim, muito.
Aham. E a filosofia do cristão, a própria Bíblia diz que é loucura para o mundo. Eles não vão compreender. Isso que o senhor está falando, do agir do Espírito Santo dentro de nós, é uma coisa que nós não conseguimos simplesmente explicar na sala de aula. É loucura para as pessoas. É loucura. É loucura. Aham. Uhum. Sim. 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 A nossa motivação deve ser a glória dele. Não por causa dos nossos valores morais. Né? Valor moral a gente aprende com nossos pais. A gente aprende na escola. A gente aprende na sociedade. Né? Todo mundo é um ser moral. Todo mundo é um ser ético. Agora, valores espirituais, só aquele que é regenerado que pode se ver. Valores espirituais, somente aqueles que são regenerados em Cristo pode fazer. Amém, queridos? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te glorificamos e nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor levantou Ageu num tempo tão conturbado, ó Deus, da história do teu povo. Mas nós vemos, ó Pai, que a história deles no passado é muito contemporânea a nós, Senhor. É contemporânea. Muitas vezes, ó Pai, nós estamos à semelhança deles, deixando as coisas do Senhor sempre em segundo plano, nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, com esse estudo, termos, ó Pai, o quebrantamento diante do Senhor. E nós possamos, ó Pai, viver uma vida, ó Pai, agradável na Tua presença, buscando a cada dia ser mais parecido com o Senhor. E assim, ó Pai, oramos, ó Pai, agradecidos por aquilo, ó Deus, que o Senhor está fazendo no nosso meio. E assim te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Esperamos que à noite possamos adorar a Deus e glorificá-lo como Ele merece. Amém, queridos?